Você sabe o que é síndrome do pânico? Então, você sabe o significado da palavra desespero. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de pânico, muito medo de que algo ruim vai acontecer com você, mesmo você não tendo perigo iminente, mesmo não tendo motivos nenhum para isso. Quem sofre desse mal sofre crises de medo agudo, recorrentes e totalmente inesperados. No ano de 2000, eu fui diagnosticado com a síndrome do pânico. Hoje, eu estou livre da doença. E acredite, você também pode ficar livre. Vou agora dar meu testemunho de como eu saí dessa doença terrível. Você que é parente de alguém que tem a síndrome do pânico, você é muito importante para a recuperação desse seu ente querido. Muitas das vezes, quem tem a síndrome do pânico não conta para ninguém. Só a família é que fica sabendo. E muitas das vezes também a família é o maior inimigo de quem tem essa doença. Muitos dos familiares não acreditam. Dizem que é bobagem e alguns dizem que até mesmo é frescura. Não é frescura. É uma doença e uma doença muito grave e muito triste. Estou falando porque eu já tive síndrome do pânico. Tudo aconteceu em uma noite, no ano 2000. Eu estava assistindo um filme na TV, quando de repente meu corpo começou a tremer, coração disparar, o corpo inteiro formigava e eu me desesperei, pensava que iria morrer. Corri, chamei um vizinho, esse vizinho me levou para o hospital e eu já com falta de ar, muito mal, totalmente desesperado, o coração batia muito forte e muito rápido. Era uma coisa terrível. Parecia que a morte estava chegando e era minha vez. O caminho da minha casa até o hospital não era tão longo, cerca de 3 quilômetros, mas parece que não chegava nunca. Quando chegamos no hospital, eu saí correndo para ser atendido. Uma enfermeira me abordou e acabou vendo a minha pressão arterial. A pressão estava boa, 12/7. Como você está no desespero, eu não acreditei naquilo. O que eu fiz? Fui para outro hospital. Chegando no outro hospital, verificaram minha pressão arterial e a pressão também estava boa, 12/7. E com um pouco de conversa do médico, o médico parecendo que já previa ou parecendo que já sabia quais eram os sintomas, sentou comigo e me disse: vai para casa, vai dormir, porque a única coisa que você tem agora é medo. E parece que aquilo me confortou. A crise passou e eu vim para casa e vim dormir. No outro dia acordei bem, com 10 dias depois começou a repetir tudo de novo, sempre à noite. E eu sempre corria para o hospital no maior desespero do mundo. Na época, a minha esposa não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo e também achava que eu iria morrer. Procurei cardiologista. Me lembro que em 30 dias eu acho que fiz uns 8 ou 10 eletrocardiogramas. A sensação que eu iria morrer do coração era enorme, recorrente e toda hora eu pensava nisso. A partir do segundo, terceiro mês, as crises começavam a vir pela manhã também. E isso começou a atrapalhar o meu emprego, o meu trabalho. Eu era gerente de um supermercado e comecei a chegar atrasado e comecei também a esconder isso de todo mundo. Esconder dos patrões, esconder dos funcionários, porque eu não queria que eles falassem que era frescura minha. Como? Se eu estava bem naquela hora, mas há 2 horas atrás eu estava muito mal, pensando que ia morrer, o coração totalmente acelerado. É uma das coisas de quem tem a síndrome do pânico faz. Começa a esconder de todo mundo. Apenas a família fica sabendo. Apenas a família é sabedora dessa doença. No 4º, 5º mês, eu fui diagnosticado com a síndrome do pânico. Um médico especialista me disse, falou, olha, você está com síndrome do pânico. As crises de quem tem síndrome do pânico
são terríveis, terríveis. Você que tem, você sabe do que eu estou falando. Você que é parente de quem tem, você sabe do que eu estou falando. Você que não conhece a doença, quando conhecer, não diga que é frescura. É uma doença séria, uma doença muito grave. E você vai me dizer como você foi curado, qual foi o tratamento. Cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa lida com a doença de uma forma. Eu lidei de uma maneira, e isso não significa que todo mundo vai lidar do mesmo jeito que eu. Existem tratamentos, existem médicos, psicólogos e especialistas para tratar dessas doenças e remédios também. E quando eu fui diagnosticado com a doença, o médico me passou alguns medicamentos, medicamentos fortíssimos para fazer eu dormir, calmantes. E eu comecei a não aceitar e não saber lidar muito com esse negócio de tomar medicamento para dormir. Eu tomava um comprimido para dormir à noite e no outro dia eu acordava parecendo que eu tinha dormido um sono mecânico. E eu ficava sem tomar o medicamento. Vinha a crise, eu corria no médico. Um dia o médico que eu fazia o tratamento com ele me disse uma palavra que me ajudou muito, muito. Ele me disse o seguinte, falou, olha, você sofre muito mais do que um louco, porque o louco não sabe que é louco, e você sabe que você está doente. E eu saí do consultório com essa palavra na minha cabeça. Eu disse, poxa, eu sei que eu estou doente. E a minha doença não é coração, a minha doença é a síndrome do pânico. Foi nesse momento que eu caí na real que eu tinha a síndrome do pânico. Eu aceitei que eu estava com a doença e não aceitei a doença. Nesse dia, eu saí do consultório decidido a enfrentar a doença. Porque nas crises, a família inteira sofria. Eu passava muito mal, a esposa passava mal junto, os filhos passavam mal junto, e depois a crise passava e todo mundo ficava mal. E isso me incomodava. E quem tem síndrome do pânico também tem algumas paranoias e alguns medos. Eu vou revelar os meus. Eu tinha medo de passar em frente funerária, eu tinha medo de ir a cemitério e eu não ia a velório. Eu não verificava pressão por medo de estar alta, eu não gostava que as pessoas falavam que estavam doentes porque eu achava que estava também. Comecei a ficar hipocondríaco por causa dessa doença. E o que eu fiz quando eu decidi enfrentar essa doença? Eu não tinha dinheiro para pagar psicólogo, mesmo sabendo que o SUS oferece isso. Eu não tinha dinheiro para pagar um médico psiquiatra, mesmo sabendo que o SUS também oferece isso. Mas eu não queria tomar medicamento. Esse foi o ponto crucial. Eu não queria tomar medicamento para dormir, porque eu achava que o sono era mecânico, que era muito ruim, eu tinha muito medo de viciar no remédio. Embora quem tenha síndrome do pânico, eu repito, tem que fazer o tratamento com os profissionais de saúde indicados para essa doença. Eu só estou dando um testemunho de como eu saí dessa doença. Não significa que todo mundo é igual, não significa que todo mundo vai sair dessa doença da mesma maneira. Mas olha o que eu fiz. Comecei a enfrentar os meus medos. Eu tinha medo de passar em frente funerária, então eu resolvi que eu ia passar em frente a uma funerária. Eu tinha medo de ir ao cemitério, resolvi que eu ia ao cemitério. Eu tinha medo de verificar a pressão arterial, resolvi que eu ia verificar a pressão arterial, mesmo que isso me custasse uma crise, mas eu resolvi que ia fazer isso. E a primeira vez que eu enfrentei de cara em passar em frente a uma funerária, eu estava subindo em uma avenida da cidade de Itumbiara, e no alto dessa avenida tinha uma funerária, e eu esqueci desse fato. Quando eu cheguei na esquina, próximo a uns 300 metros da funerária, eu freiei o carro e comecei a tremer. Falei, poxa, não posso passar ali. Mas
Mas eu pensei comigo, falei, poxa, eu não estou doente, a minha doença é pânico, eu estou com síndrome do pânico. Eu vou passar na porta da funerária. E comecei a tremer de medo, mas eu fui. Quando cheguei próximo à funerária, me lembrei que tinha um parente meu que trabalhava nessa funerária. O que eu fiz? Parei na porta da funerária. Eu fiquei de 4 a 5 minutos, por volta de 10 da noite, sem saber o que fazer, tremendo muito, com muito medo. Mas abri a porta do carro, desci do carro, parei em frente à funerária. Tinha um senhor que trabalhava e eu perguntei pelo senhor, cadê o primo, cadê o parente? Ele disse, está aí no plantão. E ele saiu para fora e a gente começou a conversar. E eu fiquei por ali umas 40, 50 minutos, fui embora para casa. E isso me ajudou muito, porque desse medo eu não tive mais. Eu comecei a não ter mais medo de passar em frente à funerária e comecei a passar frequentemente. O próximo passo era ir ao cemitério. Fiz, morrendo de medo, mas fiz. E todos os meus medos eu fui enfrentando assim. Enfrentava, ia, enfrentava, ia. E os amigos, ninguém sabia que eu tinha síndrome do pânico. Os patrões não sabiam que eu tinha síndrome do pânico. Os colegas de trabalho, ninguém sabia, porque iriam falar que eu estava com frescura. Olha a gravidade da coisa. Talvez eu não precisasse conviver 5 anos com a síndrome do pânico, como eu convivi. E muitos convivem há muitos anos, porque talvez dentro da sua própria casa alguém fala que ele está com frescura. Começa a discriminação dentro de casa. E a pessoa se fecha e acaba que não consegue mais sair dessa maldita doença. Pois bem, e eu enfrentando os meus medos, eu comecei a ter as minhas crises com um espaço de tempo mais longo. Eu dava uma crise hoje e outra daqui 2 meses, e sempre enfrentando a doença, e você acha que você tá, poxa, tô curado, nada, daí 3 meses dá outra. Você acha, poxa, tô curado, daí 4 meses dá outra. E fui enfrentando meus medos, enfrentando. Todo medo eu enfrentava, O que aconteceu? Há 12 anos eu não tenho uma crise de síndrome do pânico. Eu hoje me considero curado. Eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas a também se curar da síndrome do pânico, ou pelo menos aceitar que está doente e enfrentar a doença. Eu me curei de um jeito, talvez você vai se curar de outro. Não esqueça, procure o médico vai te ajudar muito, o médico com os medicamentos. Mas o mais importante é você. É essa pessoa que está aí, você. Enfrente seus medos. Você vai se curar dessa maldita doença. Se com esse vídeo eu conseguir ajudar apenas uma pessoa, já valeu a pena eu estar aqui nesse calor terrível desse estúdio, suando, num calor terrível, dando esse depoimento para vocês. Fique com Deus, força, que você vai sair dessa também. Um abraço.